Você já chorou por amor a alguém sem que ninguém soubesse, exceto Deus? Aqueles momentos em que o coração pesa, a alma parece transbordar e as lágrimas caem em silêncio. Sem plateia, sem aplausos, sem explicação. Só você e o céu. Naquela noite, as ruas de Nazaré estavam calmas, as casas fechadas, as lamparinas apagadas, o mundo recolhido no merecido descanso. Mas havia uma janela acesa, um canto da casa onde a luz tremia, discreta, como um sussurro de quem prefere não ser notado. Lá estava ele, São José, o guardião da Sagrada Família, o homem do silêncio, do trabalho, da fé inabalável e também do coração profundamente humano. Muitos o imaginam como uma estátua de serenidade, um exemplo distante e inatingível. Mas o que quase ninguém percebe é que antes de ser proclamado o protetor das famílias, o terror dos demônios, o homem justo, José também foi um pai que chorou. Não chorou de fraqueza, chorou de amor, chorou de temor. Chorou por compreender e ao mesmo tempo não compreender o tamanho da missão que Deus havia confiado a ele. Imagine a cena, a casa adormecida, Maria, descansando, com a serenidade de quem carrega o Filho de Deus no ventre. O menino, tão próximo, e ao mesmo tempo já tão distante, destinado a algo que José, com o olhar de pai, começava a enxergar no horizonte. Você já sentiu esse aperto? Quando ama tanto alguém, mas sabe lá no fundo, que não poderá poupá-lo das dores do mundo? Que por mais proteção que ofereça, há um destino, um caminho, uma cruz, que só o céu pode evitar. E o céu decidiu que será assim. José sentiu, naquela noite, ajoelhado em silêncio, os calos das mãos marcados pelo trabalho, o coração ferido pela premonição silenciosa. A missão de Jesus não seria fácil, não seria segura. E José, como homem, como pai, como esposo, sabia disso. E chorou, não em desespero, não em revolta, mas naquele pranto contido, humilde, escondido, onde só Deus vê. Ele ofereceu o que tinha de mais precioso, sua dor de pai. Essas lágrimas não caíram em vão. O céu as guardou, cada uma delas, recolhida como um tesouro. Porque naquela noite, São José entregou-se de novo. Não apenas a missão de proteger, sustentar, guiar, mas a missão, ainda mais difícil, de aceitar. Fica comigo. O que você vai descobrir agora sobre esse momento escondido da vida de São José pode te surpreender. Porque por trás daquele homem forte e silencioso, existe um coração que chorou. E foi justamente ali, no silêncio daquela lágrima, que Deus revelou algo grandioso. Você já imaginou quantas vezes, naquela casa simples de Nazaré, lágrimas como essas caíram sem ninguém perceber? Talvez você também já tenha vivido algo assim. Um momento em que tudo parece calmo do lado de fora, mas dentro do peito, há um peso, um medo, uma entrega silenciosa que ninguém vê. E é exatamente por isso que essa história fala tanto com a gente. Porque no fundo, todos nós temos um pouco desse silêncio de São José. Essa vontade de proteger quem amamos, esse receio do que o futuro reserva, essa oração feita em voz baixa, quando todos dormem e só Deus está ali, ouvindo. Se esse assunto faz sentido para você, se já viveu um momento assim, ou se já sentiu essa mistura de amor e dor, escreve aqui nos comentários. Sua partilha não fica perdida. Ela fortalece essa comunidade, que cresce protegida pelo céu, debaixo do olhar dos anjos. Cada história, cada palavra que você deixa aqui, é como uma luz acesa para outros corações que passam pelo mesmo caminho. E, olha, isso não é só sobre números. Quando você curte esse vídeo ou se inscreve no canal, você ajuda essa mensagem a ir mais longe. Faz com que outras pessoas, que talvez estejam vivendo noites silenciosas como essa, encontrem também essa força, essa paz que São José nos ensina. Esse canal só existe porque pessoas como você acreditam que falar dessas verdades transforma. Então, se ainda não se inscreveu, faz isso agora. E deixa o like se isso te tocou de alguma forma. Aqui somos mais do que ouvintes. Somos um espaço de fé, reflexão e esperança. Protegidos pelos anjos, guiados pelo exemplo de São José. Mas,
O que aconteceu depois daquela noite de lágrimas? O que se passou no coração de José, enquanto o mundo dormia e o céu preparava o maior mistério da história? Naquela mesma noite, enquanto as estrelas guardavam o silêncio do mundo, São José permanecia desperto. Não pelo peso das preocupações comuns, trabalho, sustento, cansaço, mas por algo muito mais profundo, que só o olhar de um pai que ama de verdade consegue perceber. Os dias passavam, e José observava. Observava com a delicadeza de quem foi escolhido pelo próprio Deus para um mistério tão grandioso quanto incompreensível. Jesus, ainda criança, carregava nos olhos e nos gestos algo que escapava às definições humanas. José sabia. Ele não precisava de anjos descendo dos céus a cada instante para lembrar disso. Bastava olhar, e o coração entendia. Era o jeito como o menino olhava o mundo. A serenidade nos pequenos silêncios. A doçura que se misturava com uma força inexplicável. Aquilo não vinha do acaso, nem era simples resultado da educação. Vinha do alto, vinha do Verbo que se fez carne, e agora caminhava, aprendia, sorria, e, um dia, sofreria. Quantas vezes, enquanto serrava a madeira ou ajustava uma porta, José parou os olhos em Jesus e se deixou invadir por esse pensamento? A cada martelar, a cada corte de madeira, ecoava dentro dele o que já havia sido revelado aos profetas. Ele foi levado como cordeiro ao matadouro. Isaías 53:7. José não precisava entender cada detalhe das Escrituras para sentir, no mais íntimo da alma, que estava diante do cordeiro. Santo Tomás de Aquino recorda que, quando Deus escolhe alguém para uma missão, ele também concede as graças necessárias para cumpri-la. E José foi cumulativamente agraciado, não apenas com a força, a castidade e a obediência, mas também com uma sensibilidade sobrenatural. Ele lia os sinais. O povo simples de Nazaré não via nada além de um carpinteiro e um menino. Mas José sabia. Ele percebia o que os olhos comuns não captavam. Era como se o céu sussurrasse em cada pequeno gesto de Jesus. Cuida, protege, prepara, mas também aceita. Os padres da igreja, como Santo Ambrósio e Santo Efrem, sempre exaltaram o papel silencioso de São José, mas deixaram claro que esse silêncio não era ignorância, era reverência. Era a sabedoria de quem vê o mistério e, em vez de questionar, se entrega. E que mistério maior do que segurar em seus braços aquele que um dia carregaria a cruz? José lia os sinais, mesmo sem palavras. Era um homem do trabalho, mas também um homem da escuta. A cada vez que Jesus sorria, José enxergava mais do que um simples gesto de afeto. Via ali o rosto do Messias, aquele que traria salvação, mas ao preço do sofrimento. Por isso, aquela lágrima escondida da noite não foi um acaso. Foi a resposta de um coração que começava a compreender a dimensão do plano divino. E como todo pai que ama, José queria proteger, mas sabia que por mais poderoso que fosse o seu amor de pai, algumas lutas, algumas batalhas, Jesus teria que enfrentar sozinho. E não se tratava apenas de espadas ou perseguições humanas. Era algo muito maior, a verdadeira batalha espiritual. José, o guardião do mistério, tinha consciência de que o Filho de Deus veio ao mundo para enfrentar as trevas, o pecado, a mentira. E não havia como fugir disso. São José podia não ter todas as palavras dos grandes doutores ou a eloquência dos profetas, mas em seu coração habitava a verdade oculta. O menino que crescia sob o seu teto era o Salvador. E o Salvador precisava passar pela dor para alcançar a vitória. Talvez por isso, o silêncio de José se tornava tão eloquente. Cada olhar, cada oração feita em segredo, cada noite acordado, cada suspiro diante das dúvidas humanas, tudo isso era uma forma de intercessão. Os santos padres afirmam que José foi o primeiro a viver, dia após dia, o impacto dessa convivência com o Redentor. E essa convivência não era feita apenas de alegria e encanto, mas também de pressentimentos, de perguntas que não encontravam resposta imediata, de intuições que atravessavam a alma. Assim como Maria, José também guardava tudo no coração. As palavras, os sinais, os gestos, as pequenas revelações cotidianas.
Ele sabia. Não estava criando apenas um filho. Estava preparando o cordeiro para o sacrifício. Essa consciência não o tornava menos pai. Pelo contrário, o tornava ainda mais profundamente ligado à missão de Jesus. Porque amar é exatamente isso. Querer proteger, mas também saber entregar. E essa entrega muitas vezes é feita no silêncio, nas lágrimas escondidas, nas noites em que apenas os anjos e Deus veem o que se passa dentro da alma. Por isso, cada vez que José olhava para o menino Jesus e lia os sinais, ele não via apenas um filho, via o mistério, via o plano divino tomando forma diante dos seus olhos, e aceitava, mesmo sem entender tudo, porque para quem caminha na fé, nem tudo precisa ser compreendido, mas tudo precisa ser acolhido. Agora eu quero ir um pouco mais fundo nesse olhar de José, porque para além das lágrimas silenciosas e dos sinais que ele lia, existe um momento específico que revela o quanto o guardião do mistério compreendia, com o coração de pai e com a alma de servo, o impacto dessa missão. Se essa reflexão faz sentido para você, escreva nos comentários. Estou nessa caminhada também. José não sabia de tudo. Nenhum homem sabia. Nenhum anjo revelou cada detalhe, cada dor, cada gota de sangue que viria. Mas o coração de pai, ainda que em silêncio, pressentia. Há dores que não precisam ser explicadas, porque a alma as reconhece antes mesmo que o tempo as revele. E naquela noite, ajoelhado em sua oficina silenciosa, as mãos calejadas sobre o madeiramento frio, São José compreendia, sem compreender, o peso da missão que se desenhava diante dos olhos do mundo e dos olhos de Deus. O olhar do menino Jesus, mesmo tão pequeno, carregava uma luz impossível de ignorar, um brilho diferente, uma pureza que só se encontra no céu, e uma compaixão silenciosa, como se já soubesse de cada lágrima que o mundo derramaria. José via isso e sentia. Ele conhecia as Escrituras, sabia o que os profetas anunciaram, o servo sofredor de Isaías, o cordeiro levado ao matadouro sem abrir a boca, o justo perseguido, o Messias rejeitado. Ele sabia que a vinda do Messias não era sinônimo de glória humana, riqueza ou aplausos terrenos. Sabia que o Messias seria sinal de contradição. Simeão no templo já havia dito: este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será sinal de contradição. Lucas 2:34. E olhando para Maria, aquela mulher silenciosa e forte, José lembrou das palavras que ecoaram naquela apresentação. E a ti, uma espada transpassará a alma. E se a espada transpassaria a alma de Maria, como não tocaria também o coração do homem escolhido para proteger o Salvador? José não era profeta no sentido estrito, mas tinha a sensibilidade de quem vive em comunhão com o mistério. E o mistério estava ali, dormindo sob seu teto. Imagine o peso dessa responsabilidade. Não um peso de opressão, mas um peso sagrado, como quem carrega em silêncio uma verdade oculta, uma missão que poucos compreenderiam. Foi por isso que naquela noite ele chorou. E mesmo sem saber o futuro em detalhes, José percebia, em cada gesto, em cada pequeno detalhe, os sinais de uma entrega que viria. Jesus não era um menino comum, não pela aparência, mas pelo que se revelava nos gestos simples do dia a dia. Os antigos escritos dos padres da Igreja sempre exaltaram esse silêncio de São José. Santo Tomás de Aquino o chamava de pai adotivo e verdadeiro guardião do Verbo encarnado. Um homem envolvido diretamente no plano de salvação, mas sem buscar reconhecimento. Os santos compreenderam isso. Santa Teresa d'Ávila, que proclamou São José como aquele que tudo pode junto de Deus, também ensinava que seu silêncio não era ausência, mas presença discreta e poderosa. Assim como o silêncio da noite, assim como a oração escondida, assim como as lágrimas que caem quando ninguém vê. Os papas, em diferentes séculos, reforçaram essa imagem do guardião do mistério. Leão XIII o chamou de patrono da Igreja Universal, justamente porque a Igreja, assim como aquela família em Nazaré, caminha cercada de batalhas ocultas, desafios invisíveis, decisões difíceis e precisa de proteção constante. José não precisou de palavras para entender isso.
Bastava observar o menino. A forma como Jesus olhava para as pessoas, mesmo tão pequeno, já revelava algo maior. Um olhar que carregava paz, mas também uma compaixão tão profunda, que só podia nascer do conhecimento antecipado da dor. Não há como um pai não perceber. José percebia, e aquela percepção cortava sua alma, não como uma espada externa, mas como um fogo interior, um alerta silencioso. Nos gestos de pureza de Jesus, nos seus olhares, havia um destino de entrega. Era impossível não notar. Assim como hoje, é impossível não perceber o quanto o mundo ainda rejeita esse amor, o quanto ainda há cruzes, o quanto ainda há dor, e o quanto, mesmo assim, há esperança para quem aprende a enxergar além da superfície. E isso, talvez, você já tenha vivido também. Momentos em que não sabia exatamente o que estava por vir, mas sentia. Sentia no coração que algo grande estava se desenhando, que havia batalhas invisíveis se armando no horizonte, que havia uma verdade oculta prestes a se revelar. São nesses momentos que o coração precisa de firmeza. Firmeza como a de São José. Firmeza para amar, mesmo com medo. Para proteger, mesmo sem entender tudo. Para confiar, mesmo sem ver o caminho inteiro. Agora eu quero ir mais fundo nesse mistério, porque existe algo nas lágrimas daquela noite, no silêncio daquela oração e na força escondida no coração de José, que ainda fala diretamente ao nosso tempo. E antes que eu continue, se tudo isso faz sentido para você, escreve aqui nos comentários. Eu também sinto, mesmo sem entender tudo, porque essa partilha, esse reconhecimento silencioso, nos une. E quem caminha sob o olhar do guardião do mistério, nunca está só. Naquela noite, o silêncio tinha um peso diferente. Não era o silêncio comum de quem termina o dia cansado e repousa. Não era o silêncio confortável das casas humildes de Nazaré, onde o descanso vem junto com o cheiro da madeira e o leve ranger das ferramentas deixadas de lado. Era outro silêncio, denso, carregado de pensamentos e, sobretudo, carregado de um amor que já começava a doer. José não conseguiu dormir. O corpo pedia repouso, mas a alma estava inquieta. E quem nunca sentiu isso? Quando o cansaço físico se mistura com uma inquietação interior, e por mais que os olhos se fechem, o coração continua acordado. Assim estava o guardião do mistério naquela noite. Ele se sentou no pequeno canto de oração da casa. Um lugar simples, sem ostentação, mas onde ele colocava tudo o que tinha de mais valioso: sua confiança. Ali, diante do mistério de Deus, José falou, mas falou sem palavras. O olhar fixo no chão, as mãos calejadas unidas, o peito apertado, e então as lágrimas. Não de revolta, não de medo, mas de um amor tão profundo, tão verdadeiro, que já carregava dentro de si a consciência do sacrifício. Ele sabia, não precisava que ninguém lhe dissesse. O coração de um pai sente mesmo sem ouvir. A missão de Jesus. A missão de Jesus não seria simples, não seria leve, e por mais que quisesse, José não poderia mudar isso. Ele podia proteger, educar, sustentar, mas o futuro do filho estava nas mãos do Pai do céu. E José, na sua grandeza humilde, aceitava isso. Mas doía. É impossível imaginar o que se passava naquela mente silenciosa, mas a tradição da Igreja, os escritos dos santos e doutores nos ajudam a compreender um pouco. São Bernardo de Claraval dizia que, ao escolher José como esposo de Maria e pai terreno de Jesus, Deus não apenas honrou José, mas também o inseriu, de maneira profunda, no mistério da redenção. E o que é a redenção? Senão dor, cruz, sacrifício e, ao mesmo tempo, vitória, glória e salvação. José compreendia o início desse mistério. Ainda que os detalhes permanecessem ocultos, o impacto interior já era real. Ele sabia que aquele menino, ainda no ventre da Virgem, era o Messias. O anjo havia revelado. Ele sabia que o Messias vinha para libertar, para transformar, mas também sabia, pelas Escrituras, pelas profecias, pelas palavras do profeta Isaías, que o servo sofredor carregaria dores inimagináveis. Como não sentir o peso dessa verdade oculta? Como um pai, ainda que obediente, não sofreria ao perceber que o menino que tanto amava
estava destinado a ser rejeitado, perseguido, crucificado. Era por isso que as lágrimas vieram. Não era fraqueza, era amor. Um amor maduro, consciente, capaz de aceitar a dor sem perder a fé. E ali, naquele quarto simples, José se unia ao próprio mistério da cruz, antes mesmo dela acontecer. O Papa Leão XIII escreveu com firmeza que São José, mesmo no silêncio das Escrituras, teve participação singular no plano divino, sendo o protetor não só da Sagrada Família, mas da Igreja nascente, da humanidade em expectativa. E foi nesse silêncio, nessas lágrimas escondidas, que essa missão se tornou ainda mais concreta. O mundo dormia. Os vizinhos ignoravam o que acontecia. Mas o céu via. Os anjos, testemunhas invisíveis daquela cena, recolhiam cada lágrima como pérolas espirituais, porque toda lágrima oferecida por amor se transforma em semente de esperança. José permaneceu ali, o pensamento vagando entre as promessas de Deus e as realidades humanas, entre o peso da missão e o consolo da confiança. Ele sabia que o menino que viria não pertencia só a ele e a Maria, pertencia ao mundo. Era o Salvador, o Redentor. A solidão daquela noite não era apenas a de um homem aflito. Era o início de uma batalha espiritual silenciosa, onde o guardião do mistério precisava, uma vez mais, escolher entre o medo e a confiança, entre o controle e a entrega. E ele escolheu confiar, não sem lágrimas, não sem dor, mas com a firmeza de quem sabe que quando tudo parece incerto, o silêncio de Deus ainda é resposta. Talvez você também já tenha vivido algo assim. Uma noite longa, um silêncio pesado, uma decisão interior, difícil, mas necessária. Por isso, se esse momento faz sentido para você, se essa parte da história de José toca o seu coração, escreve aqui nos comentários. Eu conheço o peso do silêncio. Agora, eu quero ir ainda mais fundo nesse ponto. A noite seguia em absoluto silêncio. Era como se o mundo inteiro tivesse adormecido, e só aquela pequena casa de Nazaré permanecesse desperta. Não pelos sons, mas pela intensidade do que se passava no coração daquele homem oculto, o guardião do mistério. São José não precisou de palavras grandiosas, nem buscou explicações. Sua oração naquela noite não pedia respostas, não exigia clareza. Era uma oração que só os fortes, os verdadeiramente humildes, sabem fazer. A oração da entrega. Enquanto as estrelas guardavam o céu e a brisa atravessava as frestas das janelas de madeira, José permaneceu ajoelhado, o olhar baixo, os ombros cansados pelo peso dos dias, as mãos calejadas pelo ofício do trabalho. Mas o coração estava entregue num diálogo silencioso com o Altíssimo. Ele sabia, no fundo, sabia. Aquela criança que crescia no ventre de Maria, o menino que em breve ele carregaria nos braços, ensinará a andar, a falar, a segurar as ferramentas. Esse menino não seria apenas mais um na aldeia. Era o Messias, o Cordeiro, o Prometido. E com isso, vinha também uma certeza amarga e ao mesmo tempo santa. Aquele que ama, inevitavelmente sofrerá. José conhecia as Escrituras. Desde menino, os salmos, as profecias, as palavras de Isaías ecoavam no templo e nas praças. Ele sabia que o servo sofredor viria. Sabia das dores anunciadas, da espada que transpassaria o coração de Maria, como profetizou Simeão. E de certo modo, já sentia a lâmina afiada dessa espada atravessar o seu próprio peito de pai. Mas ele não questionou. Não levantou os olhos ao céu para perguntar: por quê? Não cobrou de Deus um caminho mais fácil, nem exigiu compreender o que estava oculto no plano divino. Apenas entregou. Essa entrega silenciosa, que poucos enxergam, é o que torna São José tão grande aos olhos do céu. Os santos doutores, como Santo Tomás de Aquino, o descrevem como o mais próximo da perfeição possível a um homem. Não pela eloquência, não por discursos, mas pela obediência silenciosa, pela coragem discreta, pela fé que sabe esperar. São Bernardo de Claraval dizia que José foi eleito por Deus para ser o guardião dos maiores tesouros do céu, o Verbo encarnado e a Virgem Imaculada. Mas junto com essa honra,
veio também a dor silenciosa que acompanha toda a missão divina. Aquela noite foi o retrato mais puro dessa realidade. Enquanto os outros dormiam, ele, o homem do silêncio, carregava no peito um peso que só quem ama verdadeiramente entende. O medo do sofrimento do outro, o medo de não ser suficiente, o medo, humano, legítimo, de falhar. Mas José sabia, o medo não paralisa aquele que confia. As lágrimas podem cair, mas o coração permanece firme. Foi assim com Abraão, quando subiu o monte para sacrificar seu filho. Foi assim com Maria, ao aceitar ser a mãe do Salvador. E foi assim, discretamente, com José naquela noite. Seu pranto era sua súplica, não de revolta, mas de oferta. Cada lágrima, um ato de adoração. Cada respiração pesada, um sim silencioso. Quantas vezes nós também, diante das incertezas, dos sofrimentos inevitáveis, nos vemos sem respostas? Quantas vezes o caminho à nossa frente parece envolto em mistério? E como José, tudo o que nos resta é ajoelhar, calar e confiar. Essa é a grandeza do guardião do mistério. Não foi proclamado terror dos demônios apenas por carregar ferramentas ou trabalhar em silêncio, mas porque, no campo invisível da fé, travou a mais difícil de todas as batalhas: confiar sem ver, entregar sem entender, amar sem condições. E é exatamente aí que muitos tropeçam. Buscam sinais, exigem explicações, querem que Deus revele todos os detalhes do que está por vir. Mas José nos ensina outro caminho. Naquela noite, enquanto as lágrimas escorriam discretamente em seu rosto, ele não pediu a Deus para mudar o plano. Não clamou por facilidades. Não fugiu da responsabilidade. Apenas ofereceu sua dor. Ofereceu o medo, o cansaço, as dúvidas humanas. Tudo isso, recolhido em silêncio como um sacrifício oculto, uma oferta escondida que apenas o céu enxergava. E o mais impressionante é que esse tipo de oração, silenciosa e humilde, move o céu. Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, afirma que Deus nada recusa a um coração obediente e submisso. É por isso que, mesmo sem palavras, José se tornou o patrono da Igreja Universal. Mesmo sem discursos, se fez exemplo para todos os pais, trabalhadores, homens e mulheres que precisam aprender a confiar, sem ver, no plano divino. Muitas vezes, os momentos mais decisivos da nossa vida não são marcados por barulhos, aplausos ou revelações grandiosas. São feitos, como naquela noite em Nazaré, de lágrimas escondidas, de orações silenciosas, de uma fé que se recusa a desistir, mesmo quando o entendimento humano é incapaz de compreender o tamanho do mistério. Agora, eu quero ir ainda mais fundo naquilo que talvez seja a parte mais esquecida dessa história. O que se passou no coração de São José, depois daquela noite de lágrimas, quando o amanhecer trouxe uma certeza ainda maior sobre o impacto e o peso da missão que o céu havia confiado a ele. E antes de continuar, se tudo isso faz sentido para você, escreve aqui nos comentários. Estou nessa caminhada também. O que aconteceu depois daquela noite de lágrimas? Quando as luzes se apagaram, quando o mundo voltou ao silêncio profundo e apenas o eco dos pensamentos continuava ali, no coração de São José, pairava uma certeza. O filho que ele amava, que ele sustentava com o suor do seu trabalho, que ele protegia como um verdadeiro guardião do mistério. Esse filho não lhe pertencia. Naquela casa humilde, escondida aos olhos do mundo, José compreendia algo que muitos pais demoram a aceitar. O amor verdadeiro, o amor que edifica, não é posse, é entrega. É saber que, cedo ou tarde, as mãos que seguram precisarão abrir-se e deixar partir. Mas se fosse apenas deixar partir, talvez fosse mais fácil. O difícil é quando o coração percebe que aquele que parte, parte para o sofrimento, para a cruz, para a rejeição, para a batalha espiritual mais intensa que o mundo já testemunhou. Os evangelhos não relatam essa noite. As Sagradas Escrituras, na sua descrição sobre São José, preservam o silêncio daquele homem. Mas o que a palavra não descreve, os santos, os doutores e a tradição da Igreja nos ajudam a vislumbrar. Santo Tomás de Aquino já dizia que São José recebeu de Deus a missão mais elevada confiada a um homem: ser o guardião da Sagrada Família,
o protetor direto do Verbo encarnado e da Mãe de Deus. Uma honra incomparável e, ao mesmo tempo, um peso incompreensível. São João Paulo II, ao escrever sobre São José na Redemptoris Custos, recordou que o silêncio de José não é vazio, é cheio de fé, de contemplação, de decisões difíceis tomadas na intimidade com Deus. E entre essas decisões, talvez a mais dolorosa tenha sido essa: amar sem reter. Imagine a cena. José, com suas mãos calejadas pela carpintaria, as mesmas mãos que sustentavam o lar, que edificavam cada detalhe daquela casa em Nazaré, eram as mãos que, no fundo, sabiam, não poderiam segurar Jesus para sempre. Ele sabia que o menino cresceria, sabia que aquele olhar puro, aquelas mãos pequenas, aquele sorriso inocente, um dia seriam os mesmos que enfrentariam a fúria dos homens, as ciladas dos fariseus, a inveja dos poderosos, a brutalidade da cruz. E mesmo sabendo, ele escolheu não reter. O amor de São José é o exemplo mais puro do amor maduro, consciente e sacrificial. Não é o amor que aprisiona, é o amor que protege enquanto pode, que prepara o caminho, que ensina o ofício, que forma o caráter e depois entrega. Santa Teresa de Ávila, grande doutora da Igreja e devotíssima de São José, sempre ensinou que aqueles que se aproximam desse santo aprendem, antes de tudo, a confiar. Porque José, ao longo de sua vida, confiou nos desígnios de Deus, mesmo quando tudo era mistério, mesmo quando o futuro era um véu pesado de incertezas. E aqui está a grande revelação escondida na história desse homem justo. O verdadeiro pai, o verdadeiro protetor, não é aquele que constrói muros ao redor dos que ama, mas aquele que constrói asas. Asas feitas de oração, de exemplo, de presença silenciosa. E quantas vezes, nas nossas famílias, nas nossas lutas, no nosso trabalho, o desafio é exatamente esse: amar sem reter, cuidar sim, proteger sim, mas no fundo, lembrar que tudo o que temos de mais precioso também pertence a Deus. Essa é uma verdade que poucos aceitam com serenidade, porque exige humildade, exige fé, exige aquele tipo de coragem que não faz barulho, mas que sustenta o peso do mundo nos ombros, e ainda assim, permanece de pé. José permaneceu. Enquanto o mundo adormecia e ninguém imaginava a profundidade daquele momento, São José estava ali, sozinho, mas ao mesmo tempo, acompanhado pelos anjos, que o sustentavam invisivelmente naquela oração silenciosa. Ali, o guardião do mistério oferecia ao Pai Celeste, de forma antecipada, aquilo que um dia precisaria fazer diante da cruz: deixar ir. E talvez essa seja uma das maiores batalhas espirituais que um coração pode enfrentar. Porque entregar exige renúncia, exige desapego, exige confiar no invisível, nas verdades ocultas que Deus revela aos poucos, como quem desenha o plano divino sobre a trama da nossa história. Essa cena silenciosa, essa noite escondida, foi muito mais do que um homem chorando às escondidas. Foi o próprio céu nos ensinando, através do exemplo de São José, que há momentos em que o maior ato de coragem não é agir, mas aceitar. Aceitar o que não se entende, aceitar o que dói, aceitar que aquele que amamos tem um chamado maior do que nossos braços podem alcançar. E nesse silêncio, nesse recolhimento, São José revela a nobreza de um coração que compreende sua missão, e ainda assim, não perde a ternura. Agora eu quero ir um pouco além dessa cena e abrir contigo um olhar mais profundo sobre o que a Igreja sempre ensinou sobre esse homem oculto, e como o exemplo dele pode ainda hoje transformar as nossas decisões, as nossas famílias e as nossas lutas mais invisíveis. Antes de seguir, escreve aqui nos comentários: estou nessa caminhada também, porque ninguém precisa atravessar esses desafios sozinho. O que se passou no coração de José, enquanto o mundo dormia e o céu preparava o maior mistério da história? Aquela noite não foi apenas mais uma. Não foi apenas uma prece solitária ou um instante de fraqueza humana. Foi, na verdade, uma das maiores ofertas que um coração de pai poderia fazer. E assim como Maria teve suas dores, silenciosas e grandiosas, José também carregou as dele,
escondidas sob o manto da humildade e da obediência. Na tradição da Igreja, muito se fala sobre o silêncio de São José. Esse silêncio, longe de ser vazio, é carregado de significado. É o silêncio de quem conhece a verdade oculta, mas não precisa proclamá-la em palavras, porque já a proclama com a vida. São João Paulo II dizia que José viveu sob o mesmo teto com o mistério, e isso não é uma metáfora poética, é uma realidade concreta. Imagine, dia após dia, o carpinteiro de Nazaré convivendo com o menino que um dia caminharia rumo ao Calvário. Imagine a profundidade de um amor que sabe que o destino daquele filho não é simplesmente ser protegido do mundo, mas ser entregue ao mundo. As Sagradas Escrituras, discretas em palavras sobre José, gritam em significado. O Evangelho de Mateus nos diz que ele era um homem justo. Mituntma 19. E ser justo na linguagem bíblica não é apenas ser correto, é ser inteiro, alinhado à vontade de Deus. Mesmo quando essa vontade atravessa o coração como uma espada, como foi profetizado a Maria por Simeão, Lesse 2:35. Essa espada não poupou José. Cada vez que ele olhava para o menino, sabia que o amor e o sofrimento caminhariam juntos. É curioso perceber como em toda a história da salvação, Deus escolhe agir através do que é discreto, do que é escondido. Assim foi com José. Assim foi naquela noite. Enquanto todos dormiam, enquanto o mundo seguia em sua rotina, o guardião do mistério estava ali, em oração, oferecendo algo que muitos jamais veriam: sua dor silenciosa. E essa dor não foi um fardo estéril, foi uma semente, porque cada lágrima derramada naquela noite se uniu à redenção que viria. Os santos sempre entenderam esse segredo. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, dizia que São José tem grande poder junto de Deus. E por que esse poder? Porque ele conheceu o sofrimento oculto, aquele que só o Pai do céu vê. Porque antes de ser o protetor da Igreja e terror dos demônios, ele foi um homem que, como qualquer outro, sentiu o medo, a incerteza e a dor. Mas, diferente de muitos, não se revoltou. Ofereceu. Essa noite em Nazaré foi uma antecipação silenciosa do que aconteceria anos depois no Getsêmani. Enquanto Jesus, no Horto das Oliveiras, suaria sangue diante da cruz que se aproximava, naquela noite distante, o pai terreno que o educou chorava, já pressentindo o peso dessa mesma cruz. Um sofrimento partilhado entre o céu e a terra, entre o Pai do céu e o Pai da terra. A dor de José não foi apenas humana, ela foi espiritual, profunda, misteriosa, porque ele sabia que a missão de Jesus ultrapassava qualquer lógica, qualquer planejamento terreno. O impacto dessa consciência o invadiu de um jeito tão forte que as lágrimas vieram. E mesmo assim, ele permaneceu. Não fugiu, não desistiu, não questionou o plano divino. Ele se ajoelhou e amou em silêncio. Os padres da Igreja sempre defenderam que, na economia da salvação, cada gesto oculto tem valor. As lágrimas de José não aparecem nos evangelhos, mas o céu as recolheu. Cada uma delas foi como um pequeno altar, uma pequena cruz onde ele, dia após dia, ia oferecendo aquilo que muitos de nós tentamos evitar: a entrega total. Mesmo quando o coração parece apertado, mesmo quando não se entende o motivo. Muitas vezes, olhamos para os santos e imaginamos que foram isentos de lutas. Mas os verdadeiros santos são aqueles que, como José, enfrentaram as batalhas espirituais mais difíceis, aquelas que ninguém vê, aquelas que se travam dentro do peito, onde só Deus e os anjos testemunham. Quantas vezes em nossas vidas somos chamados a fazer o mesmo: amar sem entender, acreditar sem ver, oferecer sem receber aplausos. Aquela noite em Nazaré foi uma dessas batalhas. José, o guerreiro silencioso, o protetor da Sagrada Família, o homem justo, enfrentou a sua própria cruz antes mesmo do Calvário. E isso não o enfraqueceu. Pelo contrário, foi ali, naquele pranto escondido, que ele se fez ainda mais forte. Foi ali que sua alma se uniu de forma invisível ao mistério da redenção. E não se engane, Deus vê, Deus recolhe. O próprio Cristo, ainda menino, embora pequeno aos olhos do mundo, conhecia o coração de José.
Sabia do que ele estava oferecendo em silêncio. Sabia que antes da cruz de madeira, o pai terreno já estava pregado na cruz do sacrifício interior. Agora eu quero ir além dessa noite e desse silêncio. Quero atravessar com você o que a tradição, os santos e os doutores nos revelam sobre esse homem, tão escondido aos olhos do mundo, mas tão grande diante do céu. Porque compreender o coração de José é compreender um pouco mais daquilo que Deus reserva para quem se entrega de verdade, mesmo quando o caminho é envolto em dor e mistério. Escreve aqui nos comentários: estou nessa caminhada também. Quero muito saber se esse assunto toca o seu coração. O que aconteceu depois daquela noite de lágrimas? O que se passou no coração de José enquanto o mundo dormia e o céu preparava o maior mistério da história? O silêncio continuava reinando sobre Nazaré. Mas dentro daquela pequena casa, algo invisível acontecia. Os olhos ainda úmidos de São José estavam fixos no vazio. Ou, para ser mais exato, no invisível. No que os olhos humanos não podiam ver, mas o coração de um homem justo conseguia pressentir. Era como se o ar estivesse carregado de algo sagrado, um mistério escondido entre as paredes humildes daquela morada. A tradição da Igreja sempre reconheceu esse silêncio como o palco onde os grandes mistérios se desenrolam. Santo Tomás de Aquino dizia que Deus fala principalmente no silêncio. Não é nas palavras agitadas, nem nos ruídos do mundo, mas no espaço calmo e escondido da alma. E foi exatamente nesse espaço que José, naquela noite, recebeu algo que muitos nunca perceberam. O consolo que veio do alto. Talvez tenha sido um anjo. Não seria a primeira vez. As Escrituras nos contam que, em sonhos, um anjo já havia instruído José a não temer tomar Maria como esposa. Outro aviso, outra revelação. Sempre no silêncio da noite, sempre quando ninguém mais sabia. Aquela era a linguagem do céu para José. Discreta, firme, cheia de propósito. Mas naquela noite, talvez tenha sido diferente. Talvez, sem precisar de palavras externas, o próprio Deus tenha falado no interior da alma do guardião do mistério. Uma certeza que brota de dentro, suave como um sussurro, poderosa como uma promessa. Confia, José, ele foi enviado por amor. Esse ele não era um filho qualquer. José sabia, e talvez fosse justamente isso que apertava o peito e fazia as lágrimas caírem. Porque o amor de um pai protege. Mas o amor do Pai do céu havia enviado aquele menino ao mundo, não para ser poupado, mas para ser oferta, resgate, salvação. José não questionou. Ele nunca questionava. Era homem de silêncio e de ação. O Evangelho não registra uma única palavra dele, mas suas atitudes ecoam há mais de 2000 anos. E mesmo sem voz escrita, sua vida inteira foi uma resposta. Confiança. Os santos, os doutores e os papas sempre ressaltaram essa virtude em São José. São João Paulo II, na sua belíssima exortação Redemptoris Custos, recorda que José foi o homem do abandono total, aquele que aceitou a missão mais difícil da história, com humildade e fortaleza. E não há fortaleza sem luta interior, sem dor, sem noites em claro, sem lágrimas escondidas. Talvez você esteja vivendo algo semelhante. Não do mesmo tamanho, claro, mas, em outra escala, enfrentando uma batalha silenciosa, uma decisão difícil, um sofrimento que ninguém vê, exceto Deus. Assim como José naquela noite, você olha para a frente e vê incertezas, vê o futuro como uma estrada encoberta pela névoa. Mas existe algo que a vida de São José nos ensina, e que tantos esquecem no turbilhão das lutas diárias. Quando tudo parece incerto, o céu trabalha no invisível. A verdade oculta dos planos de Deus se revela aos poucos, muitas vezes sem alarde, sem grandes sinais, mas se revela. Os padres da Igreja sempre ensinaram que José recebeu luz suficiente para dar o próximo passo. Não toda a explicação, não o mapa completo, mas o suficiente para confiar e seguir. E talvez seja isso que o céu esteja dizendo a você agora, enquanto escuta essa história. Não vai entender tudo, não vai controlar tudo, mas vai ter o suficiente para confiar. E quando o coração vacilar, porque ele vacila, quando o medo tentar abafar a fé, basta lembrar daquele homem de mãos calejadas, que numa noite fria de Nazaré, com os olhos marejados,
Escolheu acreditar. Você já percebeu como o céu tem esse jeito discreto de agir? Ele não invade, não grita. Ele sussurra. E foi no sussurro da alma que José sentiu o consolo. Não eram palavras humanas. Não era promessa de facilidade. Era um convite firme. Confia, José. Ele foi enviado por amor. E essa frase, simples, mas cheia de mistério, ecoou dentro dele como um bálsamo. Talvez as lágrimas ainda rolassem, mas o desespero foi substituído por um sentimento que só quem já passou por isso entende. Paz no meio da luta. Não era um final feliz no sentido humano. Era algo muito maior. Era a certeza de que, mesmo nas dores, mesmo nos sacrifícios silenciosos, Deus estava ali, perto, sustentando, agindo no que ninguém via. Quantas vezes ao longo dos séculos pais, mães, trabalhadores, pessoas comuns, sentiram o mesmo? Essa inquietação que aperta o peito e ao mesmo tempo esse chamado ao abandono, a confiança cega no Deus que vê o que está oculto? José não tinha respostas, mas tinha confiança. Não tinha poder humano, mas tinha fé. Não tinha como mudar o destino, mas tinha como sustentá-lo no silêncio. E se naquela noite um anjo se aproximou, ou se foi o próprio Deus quem falou, o que importa é que José entendeu. E você também pode entender. Porque o que Deus disse a José, diz a cada coração que mesmo em meio às lágrimas escondidas, escolhe confiar. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse mistério, porque o que aconteceu depois daquela noite revela não só a grandeza de José, mas um detalhe pouco falado, que carrega uma das verdades mais impactantes sobre a missão dele. Se isso faz sentido para você, escreve nos comentários. Estou nessa caminhada também. Naquela noite em que São José chorou em silêncio, o mundo ao redor parecia adormecido, mas o céu inteiro estava atento. O olhar de Deus repousava sobre aquele homem justo, escolhido entre todos para uma missão que ele mesmo mal compreendia em sua totalidade. O Papa Francisco, ao falar de São José, já disse que nele vemos a ternura de Deus. Mas ternura não significa ausência de dor. Pelo contrário, quanto mais puro é o amor, mais profunda é a dor quando se percebe o sofrimento inevitável de quem se ama. José sabia, talvez não com detalhes, mas no íntimo do seu coração, ele sentia o peso da missão. Ele conhecia as promessas antigas, sabia dos profetas, ouviu desde criança falar do Messias esperado, do servo sofredor, daquele que viria, não apenas como um libertador terreno, mas como o cordeiro manso, preparado para o sacrifício. Os escritos de Santo Tomás de Aquino nos lembram que a sabedoria de Deus se revela muitas vezes nas pequenas coisas, nos sinais discretos. E José, homem atento ao mistério, ao silêncio e à oração, percebia o que os olhos humanos ainda não conseguiam ver. Ele não se rebelou, não questionou como muitos fariam, apenas ajoelhou-se e chorou. Não foi um pranto escandaloso nem desesperado. Foi o choro daquele que entende que amar profundamente alguém significa, em algum momento, sofrer por esse amor. E mais do que sofrer, significa confiar, mesmo quando o coração está em pedaços. Quantas vezes ao longo da vida fazemos o contrário? Escondemos as lágrimas, mas não por entrega, por orgulho, por medo. Guardamos dentro de nós o sofrimento como se fosse um fardo só nosso, e deixamos que ele pese, que ele sufoque, que ele vire uma pedra dentro do peito. Mas São José ensina o contrário. Ele, o guardião do mistério, o homem forte no silêncio, mostra que o verdadeiro escudo contra o desespero é justamente esse ato de humildade. Entregar as dores, os medos, as angústias, nas mãos de Deus. E você? O que faz com suas lágrimas escondidas? Quando ninguém vê, quando o peso aperta, quando as forças parecem diminuir, você entrega essas dores ao Pai do céu? Ou tenta escondê-las até de si mesmo, como se ignorar fosse suficiente para curá-las? A verdade é que as lágrimas escondidas não se perdem. Ou são entregues como oração, ou se transformam em amargura. Não existe meio termo. E José, naquela noite, fez sua escolha. Ele não tinha um discurso pronto. Não possuía respostas humanas para o que sentia, mas tinha fé. E ao dobrar os joelhos, ao deixar que as lágrimas corressem, ele transformou o medo em entrega.
e o sofrimento em oração. Existe algo grandioso nisso. Nos ensina Santa Teresa d'Ávila, tão devota de São José, que quando se confia nele, nunca se sai desapontado. E mais do que isso, ela testemunhou que São José intercede de maneira poderosa nas causas impossíveis, e que essa intercessão começa muitas vezes justamente no momento em que, em silêncio, a gente oferece nossa dor. O mundo de hoje corre tão rápido, as pessoas estão tão distraídas, que esquecem desse detalhe essencial. Deus vê o que ninguém vê. O que você guarda no peito, o que você carrega sozinho, o que parece invisível, está diante dos olhos do Criador. As lágrimas de um pai como as de São José são talvez as mais silenciosas, mas também as mais preciosas, porque vêm acompanhadas de uma luta interna, de um desejo imenso de proteger, de um amor que sabe ser limitado, mas se entrega ao ilimitado. E você, nesse momento, talvez tenha suas próprias lutas, suas angústias, suas incertezas. Talvez ninguém perceba, talvez você sorria por fora, mas só Deus sabe o que acontece aí dentro. E tudo bem. José viveu assim, com a coragem de quem ama, a humildade de quem não entende tudo, mas confia, e o silêncio de quem transforma lágrima em oração. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse ponto, porque existe uma verdade oculta, um impacto silencioso que transforma a forma como enfrentamos nossas batalhas espirituais, quando aprendemos o que São José fez naquela noite. E antes de continuarmos, se isso faz sentido para você, se de alguma forma essa reflexão te tocou, escreve aqui nos comentários. Eu também entrego minhas lágrimas a Deus. Porque quando compartilhamos isso, não estamos apenas escrevendo palavras, estamos lembrando uns aos outros que não carregamos o peso sozinhos. Aquela noite, guardada no silêncio de Nazaré, esconde algo que poucos conseguem perceber. Quando todos dormiam, quando as ruas estavam vazias, quando os sons da cidade se calavam, São José permanecia acordado, ajoelhado, sustentado apenas por sua fé e pela certeza silenciosa de que algo muito maior estava em jogo. O mundo via um simples carpinteiro, mas o céu via o guardião do mistério, o homem escolhido para proteger o maior segredo já revelado à humanidade, o próprio Deus feito criança, crescido sob seu olhar, sustentado por suas mãos. José sabia, não sabia todos os detalhes, não conhecia ainda cada etapa daquele plano divino, mas algo dentro dele, movido pelo Espírito, já pressentia. E foi ali, naquele canto escuro da casa, com as mãos calejadas pousadas sobre o peito, que ele compreendeu. O amor, quando é verdadeiro, não tenta fugir do sofrimento. Ele o oferece. As lágrimas que deslizaram pelo rosto do justo naquela noite não foram de fraqueza. Foram o mais puro ato de confiança. Uma entrega discreta, mas de proporções eternas. Porque Deus não escolhe os fortes aos olhos do mundo. Ele molda os corações que sabem amar, sem medir as consequências. Santo Tomás de Aquino dizia que, ao lado da humildade, a obediência é o caminho mais seguro para se aproximar do plano de Deus. E José é o homem dessa obediência silenciosa. Não há discurso, não há alarde, não há vaidade, mas há entrega, há renúncia, há a coragem de confiar em algo invisível, ainda que isso custe noites de lágrimas e dúvidas guardadas no peito. Naquela lágrima solitária, José expressou o que tantos de nós sentimos quando encaramos o peso das decisões que a vida impõe. A diferença é que ele ofereceu essa dor não ao desespero, mas ao próprio Deus. Ele não se afastou, não fugiu. E o que é ainda mais extraordinário, ele não tentou, nem por um instante, mudar o curso que o céu havia traçado. Quantas vezes no decorrer da história, o exemplo desse homem calado e forte atravessou os séculos, inspirando pais, trabalhadores, homens simples e esquecidos a entenderem que sua missão, mesmo escondida, transforma o mundo. São João Paulo II, com sua devoção explícita a São José, dizia que ele representa o modelo de paternidade responsável e silenciosa, um trabalhador honesto, um homem que coopera, ainda que no anonimato, para o plano de salvação de Deus. E qual foi o preço disso? Entregar o próprio coração, oferecer suas noites, aceitar o mistério, preparar o caminho para que o Salvador um dia percorresse sua via de dor.
Essa lágrima, aquela que ninguém viu, mas o céu recolheu. Não caiu no esquecimento. Ela regou, discretamente, o caminho da cruz. Porque, ainda que José não tenha carregado fisicamente a cruz do Calvário, foi ele quem, com o amor silencioso de um pai, preparou os primeiros passos do filho para esse caminho. E o mais intrigante é que, mesmo sabendo, ainda que de forma velada, o que aguardava o menino, José não parou de ensinar, de proteger, de sustentar. Ele continuou cada dia, carpinteiro, provedor, guardião, e cada martelada na madeira, cada móvel que construía, cada gesto de cuidado, era uma lição, uma preparação. A cruz seria feita de madeira, mas também seria sustentada pelo amor silencioso desse pai terreno. Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, nos lembra que Deus costuma esconder suas obras mais grandiosas sob o véu da simplicidade. E José é exatamente isso: o homem escondido, o pai silencioso, o operário comum, que carregava, sem saber, o peso do maior mistério da história. Por isso, quando você olhar para sua vida e pensar que o que faz parece pequeno, insignificante, quase invisível, lembra de José, das lágrimas que ele chorou sozinho, do silêncio que ele abraçou, da missão que ele aceitou sem aplausos, mas que mudou o destino do mundo. Cada lágrima que você oferece em silêncio, cada oração feita no escuro, cada decisão difícil tomada com o coração apertado, são sementes no solo da salvação, porque o céu recolhe aquilo que ninguém vê. Agora eu quero ir mais fundo nessa realidade, entender com clareza o que significa essa lágrima do justo, porque ela não se perde, ela não evapora, ela rega, ela transforma, ela prepara. Aquela lágrima não caiu em vão. Ela regou em silêncio o caminho da cruz. José não carregou a cruz, mas a preparou com seu amor. E é por isso que hoje, ao recordarmos esse momento escondido da vida de São José, tantos de nós encontramos sentido nas nossas próprias lágrimas. Por isso, escreve aqui nos comentários: estou nessa caminhada também, porque somos muitos, e juntos, mesmo no silêncio, seguimos como José, acolhendo o mistério e confiando no que Deus revela a cada passo. E quando o silêncio daquela casa se misturou à escuridão da noite, as lágrimas de São José já tinham feito o que precisavam fazer. Elas não alteraram o plano divino, não impediram a cruz, mas fortaleceram o coração daquele que foi escolhido, desde toda a eternidade, para ser o protetor do Salvador, o guardião da Virgem, o pai terreno do próprio Deus. A lágrima que José deixou cair ali, escondida de todos, foi recolhida pelo próprio céu. E assim como as lágrimas de tantos de nós, ela não ficou perdida no chão. Ela regou o caminho da cruz. Ela preparou, em silêncio, a estrada da salvação. José não subiu o Calvário, não carregou a cruz nos ombros, mas foi ele quem, antes de tudo acontecer, sustentou o menino nos braços, ensinou-lhe os passos, moldou-lhe o caráter, guiou-lhe os olhos para o Pai do céu. E quando chegou o tempo do sofrimento, José já não estava neste mundo, mas sua entrega, sua confiança, sua dor silenciosa já haviam preparado o terreno. Por isso, hoje, quando você sentir que as lutas são maiores do que suas forças, quando as lágrimas caírem sem ninguém perceber, lembra de São José. Ele também chorou. Chorou por amor. Chorou pela missão. Chorou pela certeza de que, mesmo amando tanto, não poderia evitar o caminho da dor. Mas soube confiar. Soube silenciar. Soube oferecer. E nós, sob a proteção dos anjos, inspirados por esse exemplo, podemos também transformar nossas dores, nossos silêncios, nossas lágrimas, em semente de salvação. Que São José, guardião do mistério, aquele que acolheu o invisível, aquele que preparou o menino Deus para o sacrifício, nos ensine, hoje e sempre, a acolher também o mistério da nossa cruz. São José, acolhe minhas lágrimas, como tu acolheste o mistério da cruz. Amém. Se você ficou comigo até aqui, é sinal de que essa mensagem também falou ao seu coração. E que bom que foi assim, porque no fundo, todos precisamos dessas pausas, desses momentos para respirar, refletir e lembrar que até as lágrimas mais escondidas têm valor diante de Deus.
Se esse conteúdo fez sentido para você, se te trouxe paz ou clareza, se inscreve aqui no canal. Isso ajuda muito para que a gente continue trazendo reflexões assim, que nutrem a alma e fortalecem o coração, sem pressa, sem ruído, no ritmo do silêncio e da fé, como São José nos ensina. E me conta aqui nos comentários. Escreve: estou com você até o fim. Só assim eu vou saber que você caminhou comigo até esse ponto, e que de alguma forma, seguimos juntos, sob a proteção desse guardião tão discreto, tão forte. Se quiser, deixa o like também. Ele é mais do que um clique. É como um sinal, um gesto simples, mas que mostra que esse conteúdo chegou até aí. E se você quiser continuar refletindo sobre o mistério, sobre esse silêncio que transforma, tem um vídeo aqui do lado que complementa o que falamos hoje. Clica e continua comigo por lá.